Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem daqueles que precisam. Talvez você não tenha muito treinamento, não saiba falar palavras bonitas, mas nós podemos amar. E o amor, ele implica ser cuidadoso, gentil, afeiçooso. E a primeira palavra destacada aí em amor, a primeira letra, quero dizer, é a letra A. O que é necessário para o cuidado espiritual? A capelania. A letra A nos lembra de altruísmo. Altruísmo quer dizer o cuidado com o outro. Podemos pensar também em amizade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É preciso sermos afeiçoados da dor do outro. É preciso lembrar que há alguém sofrendo e precisa de ser consolado. É preciso lembrar que devemos pensar mais no outro do que em nós mesmos, se quisermos ser altruístas, se quisermos mostrarmos afeição e amizade, se quisermos cuidar do necessitado. Eu queria observar com você, nesta palavra, os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles são muito mal compreendidos. Certamente que sim. Porém, há virtudes nos amigos de Jó. Devemos pensar naqueles homens como gente que tentou, pelo menos, ao final, das maneiras mais equivocadas por causa das incompreensões que tiveram. Mas eles não foram indiferentes à dor de Jó. Quando Jó estava sofrendo o luto, grave luto, enfermidades severas, problemas dentro do seu leito, dentro do seu lar, dificuldades familiares, pobrezas, os seus amigos não ficaram observando de longe, indiferentes à situação. Nisto podemos elogiar. Ele faz Bildade e Zofar, como está em Jó, capítulo 2, versículo 11. Eles se interessaram, pelo menos. Às vezes precisamos de pessoas que se interessem por nós. Às vezes nos faz muito bem saber que não estamos esquecidos. Quando estamos no luto, perdemos alguém muito importante, ou a nossa saúde está se perdendo, estamos enfermos, ou estamos sofrendo algum problema dentro de nossos lares com relações aos nossos filhos, cônjuges, pais. Nós precisamos encontrar alguém que olhe por nós com compaixão, com afeição, com amizade. Podemos elogiar estes homens em algum aspecto. Até um relógio quebrado, né, queridos? Pelo menos 2 vezes por dia, ele está marcando a hora certa. Precisamos aprender a olhar também as coisas positivas, a passar pelas árvores e não ver somente lenha para ser queimada. Há flores, frutos, há folhas, há sombras. Então, precisamos enxergar com cuidado. E o que podemos destacar de positivo aqui é que eles foram em um pequeno grupo, primeiramente. Se você quiser fazer uma visita a alguém, deixar sua casa e visitar alguém que precisa, não leve uma multidão. 3 é o suficiente. 1, jamais. Você não deve ir sozinho a uma visita. Primeiro porque pode dar uma má impressão. E pode ter ali no meio daquela visita frases incompreendidas, palavras mal faladas e julgamentos equivocados tanto da pessoa que te recebeu quanto das pessoas que estão olhando pelo lado de fora. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de capelania, é matéria exigida no seminário. Trabalhei como
adolescente, aprendiz num hospital durante um bom tempo de minha vida e pude ver ali os dramas das pessoas também. E percebe-se que nunca é salutar você fazer uma visita sozinho, especialmente um homem fazer uma visita a uma mulher. Não é apropriado. Nem visitar alguém que está sozinho em casa. Você precisa levar um companheiro com você. Eles aqui foram em 3. E as Escrituras mesmo nos lembram, como Salomão disse, é melhor serem 2 do que 1. 2 é um tamanho suficiente, 3, melhor ainda. Mas não digo que devemos passar de 4 ou 5, a não ser que seja uma visita amistosa. Mas visita de saúde, ela demanda um cuidado particular. Lembramos que o próprio Senhor Jesus, quando mandou os seus discípulos pregarem o Evangelho ali na urgência do reino, ele mandou de 2 em 2. Fica aqui essa instrução. Se você quiser associá-la, por favor, nunca faça uma visita sozinho. Nunca visite alguém em casa que só esteja a pessoa ali. Leve alguém com você. Procure um amigo que possa ombrear com você essa tarefa tão importante, por uma questão de cuidado com a imagem e também com o conteúdo e como os outros vão enxergar aquilo. Sei de muitos pastores que sofreram prejuízo nesses quesitos, foram mal compreendidos. Muitos lares sofreram alguns reveses porque os cônjuges também não entenderam bem a situação. Então, por favor, pegue este conselho amigo. Eles também têm por virtude não somente terem ido num pequeno grupo, mas de terem sido companheiros. A palavra companheiro quer dizer aquele que divide o pão, companis. Mas eles também dividiram os sofrimentos de Jó. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17, 17. Em todo o tempo, você deve ser amável, mas em momentos de angústia você se mostra como aquele que ajuda a dividir as cargas, dividir a vida, não somente o pão. Dividir as lágrimas. Ombros fazem cargas mais leves quando possuímos alguém do nosso lado. O próprio Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele divide a carga conosco, 100% para Ele, e nós ficamos com a paz que Ele nos oferece. Que divisão santa! Só que nós não somos Jesus. Nós precisamos entender que dependemos totalmente dEle. E nessas ações de visitação, especialmente, precisamos ser companheiros. E as pessoas precisam ver Jesus conosco ali. Não abandones o teu amigo, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Preste atenção nessa instrução. Talvez você seja o parente mais próximo do seu vizinho, de alguém que está sofrendo. Talvez você conheça bem o drama dele e você pode ajudá-lo. Então já ressaltamos aqui nos amigos de Jó esses pontos positivos. Quero deixar aqui para você observar a miúde mais para frente. Mas precisamos lembrar os pontos negativos aqui dessa ação desses amigos de Jó. Foram precipitados demais, falaram demais. Esse é o grande problema das pessoas que não têm desconfiômetro, não têm sensibilidade. Pessoas que falam precipitadamente, elas causam dano na outra pessoa, que já está tão fragilizada.
com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. A palavra bem falada, colocada no momento certo. Ela é muito especial. Mas os amigos de Jó, eles se comportaram muito bem, estavam em um pequeno grupo, ficaram em silêncio um bom tempo, mas resolveram opinar. Nem tudo pode ser compreendido, meu querido, como causa e efeito. Coloca isso no seu coração. Às vezes você está vendo a dor de alguém e você quer achar o motivo. Às vezes você está vendo alguém enfermo e está querendo achar onde foi que ele plantou aquilo para colher aquele resultado. Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos chegar numa visita e ficar questionando a pessoa que está doente, dizendo: o que você fez? Onde foi que você errou? Deve ter alguma coisa na sua vida que precisa ser corrigida. Foi o que os amigos de Jó fizeram com ele. Começaram a esmagar ainda mais a dor dele. Eles começaram a fazer com que Jó confessasse pecados que ele mesmo nem sabia ter cometido, porque não fora esta a questão. Estes amigos de Jó, nesse momento, eles não são palavras benditas, eles são flechas ruins, envenenadas. Infelizmente, eu já testemunhei, nesses tempos de capelania, pessoas que vão visitar as outras e trazem tristeza. Você precisa pensar nisso. Nós seremos um beija-flor que entra pela janela do outro ou um morcego que vem assombrar a casa alheia? Porque quando um beija-flor entra é bonito demais, nós já ficamos impressionados, é bonito demais. Mas o morcego, ele entra e assombra. E quando ele sai, ainda fica a impressão de que ele permanece ali, assombrando a vida da gente. Estes amigos, neste momento, eles não são felizes. Você não deve, repito, ficar questionando a dor da pessoa, por que ela está naquela situação. Eles não conheciam os bastidores do mundo espiritual, meu amigo. Daqui 3.000 anos depois, 3.500 anos depois de distância daquele evento, nós sabemos que Deus estava apostando em Jó. Deus estava com Jó. Deus estava abençoando Jó no meio daquela adversidade, enquanto todos achavam que Deus estava esmagando por punição. Eles não conheciam os bastidores do mundo espiritual. Você não sabe o que se passa no mistério da providência de Deus. Quando você encontra alguém sofrendo muito. Eu já cometi erros assim. E eles estão gravados na minha memória para que eu os evite. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de capelania, ainda era um jovem de 19 anos, e aí eu saí entusiasmado para fazer uma visita no hospital. E aí eu procurei o doente mais moribundo que tinha ali no hospital. E cheguei bem no ouvido dele e falei: posso fazer uma oração para o senhor? Ele: pode? Claro. Falou com uma voz tão pesarosa e tão fraca. Ele estava nos limites da força. Encolhido, um ancião. E eu comecei a orar por ele, e no meio da oração eu falei assim: repita comigo essa oração. Jesus, entra no meu coração, muda minha vida. Aí aquele senhorzinho falou assim: eu já sou um cristão. Eu já entreguei a minha vida para Cristo há muitos anos. Veja, que leitura que eu fiz, só porque ele estava encolhido, moribundo, doente, abatido. Eu julguei que ele não fosse alguém que tivesse uma experiência com Deus. Eu era muito jovem na época, mas aprendi aquela lição. Não podemos julgar os livros pela capa. Não podemos julgar um homem de Deus pelos sofrimentos dele. A última página da vida dele ainda não foi nem escrita. Queridos, você se lembra muito bem do que disse Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Perceba, tu estás comigo. Em momentos de sofrimento, dizemos, Deus está contra ele. E Davi está afirmando, no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele concilia aflição e confiança. Não é porque estamos sofrendo que estamos em pecado, embora haja sofrimentos produzidos por pecados. Mas nem sempre podemos fazer essas considerações e não podemos botar este peso no ombro de ninguém. Quem somos nós? E foi o grande erro dos amigos de Jó neste momento. Eles não entenderam que Deus estava mais ali naquele projeto do que contra Jó. Eles agravaram a situação. Você deve se lembrar, e eu também, de Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Nós não sabemos o que Deus está fazendo com alguém no meio do sofrimento. Não entre nisso. Não fique tentando achar chifre em cabeça de cavalo. Não tente julgar a dor do outro pela sua compreensão. O bastidor do mundo espiritual pertence a Deus. Me lembro de um evento muito trágico nos Estados Unidos. Há algumas décadas, uma igreja fez um acampamento num parque rotineiro. Infelizmente, naquele ano, as chuvas foram torrenciais. E os rios subiram e transbordaram e invadiu o acampamento. Infelizmente, ceifou a vida de muitos jovens, crianças, pessoas que estavam ali. E eu lembro que foram entrevistar o pastor. Aquilo me chamou a atenção. E perguntaram por quê. E o pastor falou assim, é um mistério. Eu não sei, eu não tenho respostas fáceis para vocês. Pesarosamente ele disse isso. Eu não sei, eu não tenho respostas fáceis neste momento. Quem pode sondar a mente de Deus, irmãos? Deus é que sabe, porque nos permite passar por vales sombrios. Mas o importante é você considerar que Deus está conosco, até quando nos disciplina. É como um pai que disciplina o filho que ama. Queridos, então aprendemos aqui a não repetirmos esses erros que estes amigos de Jó cometeram aqui. Eu vou postar para que você possa observar depois. Não fale demais, não seja precipitado, não faça isso. Vá uma visita, seja amoroso, atencioso, evite achar o resultado daquela situação. Eu comecei a observar em mim durante o tempo que quando eu fazia essas visitas eu queria dar nome ao problema das pessoas. Ah, você está com isso porque esse problema chama isto. Como se dizer o nome da dor diminuísse a pontada dela. Não. Não adianta você dizer nada neste momento para tentar ajudar apenas com palavras. Sejamos espirituais. Às vezes eu chegava, você está com isto aparentemente, ou essa dor eu já conheci em outros casos, chama isso. Tem que ter muita sabedoria para evitar essa situação, para que você não fale aquilo que é inconveniente, e precisamos ser sábios. Se temos pontos positivos e negativos nos amigos de Jó, eu queria ressaltar também os amigos de Jairo. Os amigos de Jairo, eles têm por ponto positivo, quando a filha de Jairo estava doente, o texto bíblico nos conta que ela morreu. Então, o ponto positivo é que eles foram solidários. Você se lembra? O chefe da sinagoga de Cafarnaum, a filhinha de 12 anos, estava doente. Ele foi buscar Jesus, que desembarcou à praia, e agora ele está ali no meio de uma dor aguda, sua filhinha febril morreu.
há pessoas envolvidas naquele luto, foram solidárias a ele. Positivo. Romanos 12:15 nos lembra disto. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas o ponto negativo daquela passagem é que eles foram superficiais demais. Se tornaram, antes de solidários, uma multidão de curiosos. Pessoas que chegam muito cedo na nossa dor, por curiosidade. Gente que é a primeira a chegar só para se tornar um repórter daquilo, para falar mais à frente. São bisbilhoteiros às vezes. Por que eu digo isso? Não por acaso, porque o texto caminha afirmando em Mateus 10, 38, 40, que quando Jesus disse para aquela multidão que chorava ali, de solidários, falou assim, ela não está morta, mas dorme. O texto diz que eles passaram a rir de Jesus. Pessoas que riem em velório, contam piada em velório, pessoas que vão ao velório apenas para ver ali por curiosidade. Você deve conhecer alguém assim, não é verdade? E estes homens aqui, os amigos de Jairo, foram muito superficiais, porque eles estavam chorando. E um segundo depois estavam rindo. Eles foram solidários por estar ali dividindo o luto. Mas no meio daquele luto, eles não foram profundos. Obviamente que você não pode sentir a dor do outro na proporção exata, mas há de se ter condolências, de se comportar com dignidade, há de se tratar a situação na gravidade que é. Porém, eles não. Eles estavam tão desinteressados naquela dor que dar uma gargalhada foi fácil. Eu sei, eu reconheço que há pessoas que têm problemas na sua estrutura emocional que quando ficam nervosas riem. Isso acontece. Gente quando está muito nervosa começa a rir. Mas esse não é o caso. Chegando-se à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, Jesus lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Que texto triste. Se você não pode ser profundo, se você não pode ser interessado na dor do outro, não vá visitar. Não vá lá apenas para preencher relatório. Não vá lá apenas para fazer graça, para parecer que você está sendo político. Visitas políticas apenas para ganhar pontos emocionais com o outro, ou mostrar, eu tenho algum interesse sim em você. Mas se você não está lá por interesse, por sentir a dor do outro, se você não está lá por respeito, não faça isto. Não seja um morcego que vai lhe sugar a pouca energia em que ainda resta. Mas seja alguém que vai alegrar aquele ambiente. É o que eu penso no meu coração, é o que eu peço para Deus por mim. Não permita, Senhor, que eu seja indiferente à dor do meu irmão. Você não pode sentir totalmente a dor do outro, você precisa guardar as energias também para as suas dores, mas não deve ser superficial. Há pessoas que quando fazem visitas assim, elas sentem tanto a dor do outro, mas tanta dor do outro, que quem está sendo visitado começa a sentir pena dela. Ela fica jururu, cabisbaixo e fica ali doente junto com a outra. Não é recomendável. Você deve ser alguém que vai levar uma mensagem de vida e esperança e não ir lá fazer com que o outro que já esteja doente ainda tenha que se preocupar com você. Não basta ser bem intencionado, meu querido. Não basta. Já dizia Bernard de Claraval, um monge da Idade Média, atribui-se a ele esta fala de boas intenções, o inferno está cheio, né? Não basta ser bem intencionado. Há de se ter preparo, há de se ter amor, há de se ter cuidado. É preciso espiritualidade. Então vimos aqui que a primeira coisa que se exige de uma capelania
é amizade, afeição, é você ser altruísta, é amar o próximo como a ti mesmo. E analisamos em passant que os amigos de Jó, os pontos positivos e negativos, e os amigos de Jairo, os pontos positivos e negativos também, e podemos concluir que não basta ser bem intencionado, precisamos ser espirituais. Orar antes, escolher os textos antes de ir, estarmos bem para sermos um instrumento de Deus, um anjo do Senhor na vida do outro.